A intenção das lideranças político-religiosas desse país, de viés esquerdista, é, na verdade, calar e desconstruir o pilar do cristianismo, que é uma fé monoteísta. É Deus dizendo nas Sagradas Escrituras, desde o Êxodo, a exigência de Deus é: adorem somente a mim, não tenham outros deuses além de mim. E o que as mudanças que estão ocorrendo no cenário religioso do nosso país estão mostrando é que é isso, estão lutando para tentar fazer deste país e das pessoas que professam uma fé monoteísta, politeísta, sincrética. Estão tentando não fazer com que a gente enxergue por outro lado, que a gente mude de opinião, não, estão tentando constitucionalizar o politeísmo dentro do cristianismo. Uma fé monoteísta passando a ser sincrética. Isso você percebe não só agora na área artística, mas também líderes, pseudos-pastores dentro da política articulando, assinando decretos para que a nossa fé monoteísta se torne politeísta. E isso é um perigo. Você vai entender tudo neste vídeo. Fique comigo, curta, comente, se inscreva, já deixe seu like, bora pro vídeo. Quando esse projeto é vivido em comunidade, ele ganha força. Porque a fala é sobre mesa, é sobre convivência, generosidade, partilha. Alguns dias atrás, estourou a internet a polêmica música Auê, a Fé Ganhou, do grupo Candeeiro e do Marco Teles. Houveram muitas polarizações, pessoas que apoiavam, pessoas que apontavam, dizendo que era uma música ambígua, uma música dúbia, que apontava para um possível sincretismo religioso. Eu até falei em alguns outros vídeos, além da análise da música, da canção, em outro vídeo eu falei sobre a intencionalidade, né, que com toda a bagagem cultural, sabendo dessa diversidade, dessa laicidade no Brasil, não dá para um cristão genuíno fazer uma música dúbia, uma música ambígua que não desse para compreender exatamente o que queriam transmitir. Por isso eu afirmei, é claro que foi só a minha opinião, sobre o fato de ser intencional, foi exatamente para gerar esses dois polos, aonde mais uma vez cresceria uma militância em torno disso, dizendo: existem os favorecidos e os desfavorecidos, existem aqueles que são intolerantes religiosos e agora até racistas religiosos, uma vez que as religiões de matriz africana descendem dos escravos africanos que vieram para o Brasil e foram escravizados, enfim. Esse discurso, ele, apesar de muito alarmante, ele não é novo. No cenário contemporâneo tem o cantor Kleber Lucas, que encabeçou a frente por essa suposta intolerância religiosa no país. A 18ª caminhada pela liberdade religiosa é uma utopia possível. Você percebe aqui diferentes confissões religiosas, mas um desejo profundo de se harmonizar. Um desejo profundo de se harmonizar. Como coletivo, é muito bom como pastor chegar aqui e ser abraçado pelos meus irmãos de fé do axé. Meus irmãos de fé do axé. É muito bom perceber que o protagonismo é realmente o respeito, é uma caminhada de respeito respeitosa, é a democracia, é essa beleza que é o Brasil diverso, e poder fazer parte disso esses anos todos, ao longo dos anos. Vários pastores aqui. Você vê figuras do cenário supostamente cristão protestante exigindo que as outras religiões de matriz africana que professam uma fé politeísta sejam, não é aceitas, não é toleradas, não é a gente discordar no campo de vista teológico ou até mesmo no campo de vista moral. Não, são esses líderes que se dizem protestantes, que sabem que a fé cristã é monoteísta, tentando criar decretos agora, não para que a religião seja apenas respeitada, mas que ela seja inclusa também. Nós vemos várias pessoas fazendo esse ativismo religioso para deixar essa margem aberta, que não é uma exigência da reforma protestante, que não é só uma exigência dos cristãos primitivos, que não é só uma exigência apostólica, é uma exigência de Deus. Quando ele tira o povo do Egito, ele já começa fazendo advertência para que eles não se misturem, para que eles não adorem a outros deuses, para que eles não tornem a fé sincrética. Esse aqui é o livro de fé e prática de todo cristão que segue a Jesus Cristo. E na palavra de Cristo, Êxodo capítulo 20, versículo 3, o Senhor fala: não terá outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu sou o Senhor teu Deus, eu sou zeloso, eu castigo o pecado dos pais nos filhos. Aqui o Senhor está falando da idolatria, que está intrinsecamente ligada às religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana cultuam-se a natureza, cultua o céu, cultua as estrelas, cultua a terra. E o Senhor fala para não idolatrá-los como se fosse Deus. Por isso Deus faz essa exigência. Já no versículo 22 ele fala: então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos israelitas: vistes que falei desde o céu, não fareis outros deuses para serem rivais, não fareis para vós deuses de prata e nem de ouro. Êxodo 23, versículo 13, dai atenção a tudo que vos tenho dito, nem sequer mencioneis o nome de outros deuses, nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Êxodo capítulo 34, versículo 12, não faças aliança com os habitantes da terra que entrarás, para que não caiais em armadilhas, porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor,
cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não façais aliança com os habitantes da terra, para que quando se prostituírem seguindo os seus deuses e a eles sacrificares, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Não tome para os seus filhos mulheres entre as filhas deles, para que quando eles se prostituírem com os deuses deles, não levem também os teus filhos a se prostituírem com esses deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Olha só, a Bíblia inteira, ela não é só formatada por essas advertências, mas como também ela mostra o resultado, a consequência da desobediência do povo de Deus quanto à idolatria, quanto ao sincretismo religioso, a se misturar com outras religiões e como o povo padece e sofre por causa disso. Ah, mas é só o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento é repleto de advertências quanto ao sincretismo, quanto à idolatria. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, quando o diabo lhe propõe que prestasse a ele a adoração em troca de riquezas, Jesus fala, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então é importante nós entendermos que não é uma exigência de uma pessoa. A cultura do nosso país, a cultura colonial, ela não está acima do que Deus deixou na sua palavra. E não há nenhum problema as outras pessoas terem a sua religião. Só que o que nós não podemos fazer é aceitar que a nossa fé, ela deverá se tornar politeísta, porque não é uma exigência do próprio Deus. Fidelidade a Deus. Nós cremos no Senhor como sendo o único Deus, criador e sustentador, mantenedor de todas as coisas. Nós não cremos em diversas divindades, nós não cremos em orixás, nós não cremos em entidades, nós cremos em um único Deus criador. E tudo bem se as outras pessoas crerem. Agora, o que não dá para fazer, o que não dá para aceitar, e quando eu falo aceitar, é a ideologia religiosa de que tá tudo bem, mas o discurso ativista, militante, agora até de forma constitucional, é desses artistas, de que a gente está errado sendo intolerante porque a gente está negando a cultura do nosso país, porque a gente está sendo racista, religioso. A fidelidade que constitui a Deus, não cabe outros deuses dentro do bojo da sua adoração. Deus não quer que se misture. E a proposta dos pseudos líderes religiosos dentro da política, dos ativistas culturais em prol da cultura brasileira, que propaga a idolatria, a libertinagem, é que nós não só respeitemos, mas que também possamos conviver, cultuar liturgicamente o que a palavra de Deus faz frente, faz resistência, para que nós não façamos isso. Então a exigência de Deus é simples. Quando vocês verem a cultura lá do seu país, a cultura do mundo crescendo, tá ok, não se misture. Não faça parte. Quer saber se não é uma fala sincrética? Olha só a fala do Kleber Lucas em relação à palavra de Deus, aos princípios da fé. É o que eu acredito sobre Deus, sobre o próximo, sobre o amar a todos, sobre cuidar de todos, sobre ter essa coisa de uma mesa partilhada. Então as pessoas vão se identificando com essa mensagem. Deve ser ter essa conexão e respeitar quem tem a experiência dele, porque eu me relaciono com Deus diferente da sua maneira de se relacionar com Deus, senhoras e senhores. Então, muitas vezes os discípulos queriam traçar uma regra. Nós proibimos pessoas que estavam querendo falar o teu nome. Jesus falou assim, não proíba, porque quem não é contra mim, é por mim. Está comigo. Está com ele. Então, assim, eu não posso dizer como que vai ser o seu sagrado, a sua conexão com o seu sagrado. Você tem a sua experiência, eu tenho que, no mínimo, respeitar. Quando você fala, eu tenho uma experiência com Deus. É isso. Né? Eu acho que a minha música, ela passa por esse respeito. Tem um viés direto dessa devoção, mas tem uma capacidade, assim, eu fico muito atento de cantar uma coisa que não vai agredir a experiência do outro. O meu sagrado não existe para ferir o sagrado do outro. Cara, é muito simples compreender, é muita estupidez não abrir não só os olhos, mas o cérebro para pensar na proposta da esquerda e dos artistas pseudo-cristãos que estão dentro do cenário religioso, abraçando esse viés militante de esquerda, tentando fazer da fé monoteísta politeísta. Que vitória importante. Agora é oficial, Hugo Mota assinou. Está criada a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico. Eu já tinha conseguido o número de assinaturas, cumprindo o regimento. A frente já estava em condições perfeitas de ser criada. Mas faltava a assinatura do presidente da Câmara para dar aquele carimbo formal, oficial e definitivo. E eu me sinto muito feliz. Eu sou religioso. Eu sou pastor de uma igreja batista. E eu estou em articulação política, criando uma frente em defesa do Estado laico. Porque eu não quero que o Estado seja extensão da minha igreja. Eu não quero que a tribuna seja a extensão do púlpito que eu prego. Eu quero um país de respeito à diversidade de crenças religiosas e respeito à não crença religiosa. Eu não quero que o cristianismo tenha primazia, vantagem, privilégio, que a doutrina cristã seja mais importante que a Constituição. Eu não quero que a minha fé seja instrumento de coação, de domínio, de imposição de uma moral sobre o conjunto da sociedade. E eu sei, inclusive, que neste país, marcado pelo racismo, as religiões de matriz africana são as mais perseguidas. Os povos indígenas, com a sua espiritualidade, também são perseguidos. Então,
Me sinto muito feliz de, na história do parlamento brasileiro, pela primeira vez ser criada uma frente em defesa do Estado laico. Nós já estamos monitorando iniciativas legislativas no Brasil inteiro que afrontam a democracia e o Estado laico, para que possamos denunciar, enfrentar política e pedagogicamente. Nós já estamos recebendo várias denúncias, especialmente de povos de terreiro, que têm a sua liberdade religiosa afetada, até mesmo pelo fundamentalismo religioso cristão. Sim, eu sou pastor e não estou aqui para fazer da minha fé um projeto de poder. O filtro da fé é o amor ao próximo. Assim eu aprendi com Jesus. E quero celebrar a democracia, a diversidade, os direitos humanos, a liberdade de crer e de não crer. Eu quero garantir um Estado laico. Laicidade é parâmetro de democracia. Está assinado, formalizado, institucionalizado, fruto de muito diálogo, articulação política. Essa frente vai ter participação de pesquisadores, religiosos, ativistas, acadêmicos. Bora pra cima, porque enfrentar a extrema-direita é também enfrentar o fundamentalismo religioso. Enfrentar a extrema-direita é também enfrentar o fundamentalismo. Olha só que contraditório, né, cara? A Frente Parlamentar de Defesa ao Estado Laico. O Brasil, na sua raiz, ele já é laico. Ele já é um país miscigenado, que tem diversas culturas dentro da sua raiz colonial. É um pastor pseudo-evangélico que diz que está à frente parlamentar agora de defesa do Estado laico. Mas era muito mais honesto dizer que ele está em defesa do sincretismo, do politeísmo religioso, porque o interesse do Henrique Vieira é não só trazer o respeito, que mais uma vez eu reitero que eu concordo. A violência ela não deve ser propagada em nenhum tipo de religião, por mais que hajam diferenças teológicas, morais, litúrgicas, quanto à adoração ao seu Deus. Mas a violência, jamais, isso eu concordo. Mas essa não é a proposta do Henrique Vieira. O que ele está querendo é que os cristãos parem de apontar os erros e as consequências morais, para que eles parem de dizer que há só salvação em Cristo Jesus, que é na pessoa de Cristo Jesus que nós somos salvos. O que ele quer é que os cristãos parem de apontar os pecados que a cultura brasileira traz para a população. Henrique Vieira participa de festas litúrgicas a outras divindades pagãs. Olha, e se não é sincretismo? Ele está indo contra uma exigência do próprio Deus. Mas ele não crê na palavra de Deus. Ele não crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então, o que falar neste caso? Como refutar se uma vez que nós cristãos temos como embasamento a palavra de Deus? E ele não crê na palavra de Deus. O Henrique Vieira participa de carnaval, dizendo que é uma festa cultural. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou pastor, estou pulando em alguns blocos de carnaval no Rio de Janeiro e hoje à noite vou desfilar na Portela em homenagem a Milton Nascimento. E óbvio que eu recebo alguns questionamentos, alguns sinceros, outros bem maldosos, sobre a minha participação no carnaval. Um pastor participando dessa festa? Como assim? Mas no carnaval tem um monte de coisa errada que acontece. Bem, vou dar um exemplo do Maracanã. Eu vou lá, torcer para o meu time de coração, algumas coisas ruins acontecem lá dentro, mas a alegria é absolutamente apaixonante. Eu vou lá, torço, me divirto com muita paz. Então é assim, o carnaval é cultura popular. Milhares e milhares de pessoas nas ruas, você pode ver coisas erradas acontecendo, mas você vai ver também cultura popular, abraços encantados, beijos apaixonados, risadas incríveis, histórias maravilhosas. É o povo na rua se divertindo, agora está em paz, com meus amigos e as minhas amigas, pulando, brincando e homenageando Milton Nascimento hoje à noite. O que falar do carnaval? O carnaval, cara, ele propaga todo tipo de libertinagem, todo tipo de prejuízo danoso posterior à festividade de carnaval para a população brasileira. E isso é custeado, bancado pelo próprio governo. Os mesmos que fazem uma política a favor do aborto, é os mesmos que fazem essa militância em prol da cultura carnavalesca, aonde o sexo é livre, aonde há barraquinhas para distribuir preservativo para as pessoas se relacionarem sexualmente no espaço público. É engraçado que é crime você se relacionar sexualmente no espaço público, mas no carnaval tá tudo liberado, né? Cultura, faz parte da cultura brasileira. No carnaval o índice de violência cresce, quantas pessoas não são mortas nos blocos, agressão, discussão, quantas mulheres não engravidam no carnaval e depois vão fazer abortos, colocando o resultado dessa responsabilidade nas crianças por causa de quê? Da cultura. E hoje existem pastores como Henrique Vieira indo dizendo que tem violência em todo lugar. Todo lugar podia acontecer. Então ele está lá festejando, celebrando a cultura, mas a cultura numa pista, numa passarela, aonde as pessoas debocham do sacrifício de Jesus, voltando a desferi-lo as mesmas torturas que Jesus sofreu por parte do Império Romano. Ah, mas qualquer lugar pode acontecer. Isso é claro que pode, mas a Bíblia, Henrique Vieira, nos manda fugir da aparência do mal. Em um outro vídeo do Henrique Vieira, onde ele vai para uma roda de samba, e assim, eu posso estar enganado, mas a julgar pela forma que a sua voz é imposta, arrastada, ele está embriagado. Acredito que sim, porque Jesus está onde o amor acontece, e pelo Evangelho, Jesus gostava de comunhão, de amizade, de estar com as pessoas celebrando a vida. Então Jesus é essa expressão máxima de amor. E acredito que o samba é uma dimensão da cultura, da ancestralidade negra, da celebração. Às vezes, depois de uma semana dura de trabalho, é um espaço para o povo também celebrar, descansar, conviver, festejar. Onde tem um amor acontecendo, tem Jesus presente, para além dos nossos dogmas. Então, acredito e creio que sim.
aonde os evangelhos falam de Jesus embriagado, de Jesus entregue à libertinagem, mas esse viés de militância cultural é, na verdade, para liberar tudo. Aí saiu um pastor criticando os irmãos, olha só para vocês verem a narrativa que está sendo construída em relação à pregação do evangelho. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falso fundamentalistas. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade e o carnaval não é do demônio, é sim dos cariotas, é de todos que amam a vida. Demônio não é samba, demônio é fome, que muitas famílias ainda passam em nossa cidade, enquanto grandes igrejas continuam enriquecendo seus pastores, que também podem ser chamados de falsos profetas e usurpadores da fé. Olá pessoal, aqui quem fala é Pastor Cosme Felipe. Pastor, você está se levantando por conta que eu estou no evento, que é o dia 2 de fevereiro, o presente de Iemanjá dos Filhos de Gandhi. Então, além de ser pastor, também sou filho de Gandhi, sou gandhista. E o Afoxé Cultural Filhos de Gandhi, aqui do Rio de Janeiro, também entrega presente todo dia 2 de fevereiro. Então venho aqui entregar também presente para Iemanjá, saudando a ancestralidade do nosso povo africano. Queira você ou não, você sendo uma pessoa negra, você sendo uma pessoa descendente da mãe África, nós temos a nossa ancestralidade. Se você não entende esse processo, se você não entende o que faz um pastor evangélico, está no presente de Iemanjá, você deve fazer uma questão, não é para a minha atitude, mas é uma questão para os pensamentos que foram construídas nessa sociedade e você acaba também pensando. Então, viva o presente de Iemanjá, viva todos os presentes que estão acontecendo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, um estado tão importante para o nosso país e que precisa de boas representatividades. Aí todos esses discursos que você está vendo rolando aí na internet faz parte desse conteúdo militante para quem sabe agora em 2026, você cristão, nem poder mais gravar um vídeo, você nem poder mais sair na rua evangelizando. Contra nenhuma religião, eu inclusive adoro todas, eu cantei na igreja por tantos anos, eu adoro de verdade, assim, se você pegar o meu telefone, na minha playlist, nossa, eu escuto de tudo, de gospel a ponto de macumba, eu escuto a canto hindu, a mantra, budista, menina, é uma coisa, na minha casa também, tem imagem de anjo, tem salmo, tem bíblia, daqui a pouco tem orixá, eu gosto dessa mistura. Eu só acho que se você vai no evento do outro, que você sabe, né, que no meu caso, eu sou abertamente do candomblé. Então, se você vai num evento que você sabe que tem pessoas ali que são pessoas múltiplas, que gostam de todos os estilos de religião, de música, de não religião também, você tem que estar aberto também a ouvir sobre a religião do outro, né? Sobre o orixá, sobre, enfim, qualquer outra coisa que não tenha a ver só com aquilo que você acredita. Acho que... O que é preciso a gente entender é que as pessoas podem se justificar dizendo assim, olha, as pessoas lá da Umbanda, do Candomblé, né, da Quimbanda, eles não veem os evangélicos como um problema. Para eles podem ir na igreja deles, eles podem ir lá. Por quê? Porque eles são politeístas, entendem? Então eles não veem nenhum problema. E nós somos monoteístas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não permite no culto a Ele adorarmos as outras divindades. Esse é que é o único problema, entende? E um problema criado pela esquerda. Esse discurso de ódio que eles falam, que o Brasil é o país que mais mata trans, que mais mata crianças são perseguidas na escola, é verdade. Só que cabe destacar que isso não é feito pelos cristãos, pelos evangélicos, pelos protestantes ou pela cristandade católica. Vale ressaltar que a violência faz parte de um bojo não só religioso, mas cultural, de uma questão de políticas públicas também. Porque senão parece que quem promove tudo isso são os cristãos, são os evangélicos. E talvez eles estejam enxergando esse sincretismo, esse politeísmo como uma forma de resolver o problema. O cunho central da nossa fé é a fidelidade a Deus. E nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus e não ao viés ideológico, cultural. Mais uma vez eu ressalto que a cultura do nosso país ela não está acima da palavra de Deus, do Evangelho. E eu não estou falando isso para todos, tá? Isso aqui não é intolerância religiosa, não é imposição religiosa, não. É dizendo que a nossa fé é essa. Os princípios que regem a vida cristã de alguém que segue a Cristo é fidelidade à palavra de Deus. Não é perseguir, não é matar, não é fazer apologia à violência, à perseguição, à depredação do espaço religioso de outras pessoas. Não, mas é eles lá e vocês aqui. Se eles querem cultuar as entidades, aos orixás, as religiões de matriz africana, ok, cristão, tá tudo bem. O cristão só adora a Cristo, o cristão só adora a Deus. Então nós precisamos nos manter fiéis. Preste atenção, observe o cenário religioso e o cenário político também, como Henrique Vieira falou, através de muita articulação política, através de muitas assinaturas, de muitos nomes importantes, é que eles fizeram essa frente parlamentar, que, ao que me parece, vai defender muito mais as religiões de matriz africana do que todas as religiões. Esse discurso, na verdade, de que a liberdade religiosa é para todos, parece, na verdade, defender apenas um lado, usando um rótulo de pastor evangélico simplesmente para ter voz de fala e dizer eu não posso aceitar que dos púlpitos seja pregado isso ou aquilo outro, quando, na verdade, nós precisamos falar a verdade. Quem faz essa exigência de fidelidade monoteísta é Deus, não são os homens. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Preste atenção nesse cenário, se você concorda ou discorda, com todo respeito, assim como estou me referindo, deixe também aqui seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, ó, se inscreve aqui no canal, me ajuda, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó, vamos manter os olhos, o cérebro, a mente aberta, de olho em tudo, que com certeza 2026 vai trazer muitas mudanças. Preste atenção nesse carnaval, preste atenção nesse período de corrida presidencial, nesse período eleitoral, que muitas mudanças ocorrerão. Isso não é nenhuma profecia não, isso é o óbvio.
É o que estão falando para nós desde já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá.